Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa série de estudos, falando aí sobre as bases de uma vida com Deus. E hoje iremos falar aqui a respeito da palavra de Deus. Estamos aqui com o nosso irmão Edson, que é o nosso convidado, que vai estar aqui falando sobre este assunto, iremos estar lendo aqui um texto bíblico, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e habita para discernir os pensamentos e intenção do coração. Glória a Deus. Ainda nessa introdução aí do versículo, o nosso irmão Edson está aqui com oportunidade para assim estar nos trazendo aí uma palavra sobre esse versículo. Pode ser aos irmãos que nos acompanham aí por meio desse vídeo. Primeiramente quero agradecer aqui ao pastor Ronaldo, que nos convidou para estar participando dessa série de vídeos que falam sobre o relacionamento com Deus. E no primeiro vídeo nós abordamos a oração como um dos fatores indispensáveis para se ter aí um relacionamento com Deus. E no dia de hoje nós estaremos abordando sobre a palavra de Deus como segundo elemento necessário, indispensável e fundamental para se ter esse relacionamento com o Senhor. A princípio é um tema muito importante, muito relevante, muito pertinente. Acredito que vai ser algo edificador para a vida dos irmãos que estão nos acompanhando. Quando se fala da palavra de Deus, pastor Ronaldo, como um elemento necessário no relacionamento com Deus, isso é uma verdade absoluta. Não existe um relacionamento efetivo com o Senhor, um relacionamento genuíno com o Criador, se não houver nesse relacionamento a presença da palavra de Deus, né? E a gente tem aí uma série muito extensa de referências bíblicas nos mostrando essa verdade. Glória a Deus, isso mesmo. Falando aí sobre a palavra de Deus, irmão Edson, como elemento, a palavra do Senhor como elemento na vida do cristão. O que vocês têm a nos dizer? Primeiramente, assim como tudo na vida do cristão começa com a oração é imprescindível para tudo, não é diferente com a palavra de Deus. Veja bem, a gente vai encontrar na palavra do Senhor, e aqui eu anotei algumas referências acerca disso, por exemplo, a palavra de Deus, ela é um elemento purificador, certo? Isso nós podemos ver aí em Salmo 119, verso 9, João 15, versículo 3, nos mostra essa verdade. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é que nos purifica, certo? Em segundo lugar, eu destaco aqui a palavra de Deus como um elemento de proteção ao pecado, contra o pecado, certo? Em Salmo 119, verso 11, enfatiza essa verdade. A palavra de Deus, ela é uma proteção contra o pecado na vida do cristão. Logo, se nós não valorizarmos a palavra de Deus, nós estaremos aí completamente vulneráveis ao pecado. O salmista diz o seguinte, que guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. É um fato isso, é uma verdade inquestionável. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais nós exploramos a palavra de Deus, quanto mais nós a examinamos, mais protegidos nós ficamos. Porque mais purificados nós nos tornamos. Isto é um fato, é uma verdade bíblica inquestionável. Uma outra verdade acerca da palavra de Deus como elemento necessário no relacionamento com Deus é o fato de que a palavra de Deus é um elemento vivificador, ou seja, é a palavra de Deus que nos dá vida. É a palavra de Deus que transmite para o crente esta vida que nós tanto precisamos e necessitamos. Um exemplo
Salmo 119 e verso 25. Um outro exemplo que eu posso dar para você que nos acompanha neste momento, acerca da palavra de Deus como elemento essencial, indispensável e fundamental no relacionamento com o Senhor, é que a palavra de Deus é um elemento fortalecedor do crente. Perceba que esta verdade está explícita no Salmo 119 e no verso de número 28. A palavra de Deus também vai dizer que esta palavra, ela é luz e lâmpada para os nossos pés. Isto os irmãos podem conferir em Salmo 119 e no verso de número 105. A Bíblia continua dando outras referências acerca disso. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que a palavra de Deus é alimento. Quando o Senhor se depara ali no deserto com Satanás e por ele é tentado, Satanás chega até o Senhor e diz: olha, ordena que essas pedras se transformem em pães, se é que o Senhor é o Filho de Deus. O que Jesus diz para Satanás? Olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é alimento para a alma do cristão. Uma outra verdade que eu gostaria também de compartilhar neste momento com os amados irmãos é que a palavra de Deus é um elemento santificador. Veja o que diz João, capítulo 17, versículo 17, por exemplo. Deixa muito claro este texto de que a palavra de Deus é um elemento santificador. Nós somos santificados pela palavra, nós somos purificados pela palavra, nós somos alimentados pela palavra, nós somos protegidos contra o pecado pela palavra. Então perceba que a palavra de Deus é um elemento indispensável e necessário na vida do cristão. Se é que esse cristão de fato quer ter um relacionamento genuíno, efetivo, concreto com o Senhor. Glória a Deus. Como nosso irmão Edson falou aqui, né? A respeito da palavra, como um elemento. E o interessante é que o texto, ele fala que a palavra de Deus, ela é viva, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela edifica a vida do cristão. Você não vai ver um cristão que tem uma vida de leitura da palavra, esse cristão tendo, como que fala, sendo um cristão problemático, um cristão que não consegue firmar os seus passos ou os seus pés no caminho do Senhor. O salmista, ele fala no Salmo 142, ele diz que o Senhor o tirou, né, de um lugar escorregadio e colocou seus pés sobre uma rocha. Então aqueles que andam segundo a palavra estão com os pés firmados na rocha. E quando Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, nós lembramos também de uma passagem de João, capítulo 1, diz que no princípio ele era a palavra, ou o verbo, né? E a palavra estava com Deus e o verbo, ou a palavra, era Deus. E diz mais que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Então, quando nós falamos sobre a palavra aqui, nós podemos direcionar isto relacionado a Cristo, como a própria palavra de Deus. Do grego, rema, é como se a própria palavra, tivesse vida, e de fato ela tem, porque está se referindo ao próprio Cristo, né? Nós lemos lá em Apocalipse, João, ele tem uma visão de Jesus, e o nome do qual o chamava era a palavra de Deus, do grego, rema. Segundo alguns pensadores, eu não sei se você já ouviu alguém falar sobre isso, mas diz que no início, na criação, Deus falava, e Jesus, como a palavra, ele fazia acontecer. Deus falava, haja, por exemplo, as florestas. Jesus que fazia com que as florestas viessem, ele, com o poder dele, com o poder da palavra, é como se nós dois estivéssemos conversando aqui, e você falasse, por exemplo, aqui, você falasse cadeira,
E eu, como a sua palavra viva, no sentido da palavra rema, iste lá e fizesse a cadeira. Só que a cadeira não tem vida. Para a cadeira ter vida, precisava de algo para que isso acontecesse. Por exemplo, os peixes. Né? Os peixes não têm vida. Perdão, os peixes têm vida. Quando falava, o Espírito Santo vinha na sequência. Por isso que aí onde entra a questão da Trindade. Né? O Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo trabalhando em conjunto. No princípio da criação. Não sei se você já ouviu alguém falar a respeito disso. Então, quando o cristão ele medita na palavra, quando ele dá crédito à palavra, ele está dando crédito ao próprio Criador, né? Ao próprio Salvador. E quando o cristão ele rejeita esta palavra, ele está rejeitando o próprio Filho de Deus, né? Que é a própria palavra de Deus. Então, quando nós falamos a palavra de Deus ela é viva, como você falou aí, a palavra ela é luz, por quê? A Bíblia fala lá em João capítulo 1 que ele era a luz dos homens, né? Ou seja, Jesus como aquela palavra que ilumina o caminho, como lâmpada, como alimento para todos nós. Jesus disse, olha, os seus pais comeram do maná no deserto e morreram. Mas ele fala sobre ele, aí ele se apresenta como o próprio alimento. Ele diz, quem come deste alimento aqui, ele como a própria palavra, não morre. Então o cristão que vive na palavra, ele consegue vencer todas as intempéries da vida, né? E ter vida eterna com Deus. Agora, interessante, a palavra de Deus, nós temos aí a lei oral, né? Onde eram passados os patriarcas, e passando-se os tempos, Deus ele fala com Moisés para escrever ali as leis, os profetas vão escrevendo os acontecimentos, vai ficando registrado. A palavra de Deus é um mecanismo, um meio que Deus deixou para nós conhecermos a Ele. Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco iluminação do texto, mais eu vou conhecer de Deus, né? Mais eu vou conhecer do Senhor. E o importante, hoje, por exemplo, eu quero deixar até aqui uma oportunidade para você, falar aqui com nossos irmãos sobre a questão do devocional, né? Qual o horário que você acha melhor para o devocional, no momento da leitura? Algumas pessoas têm aquele costume de ler a palavra antes de dormir, tem aqueles que costumam ler pela manhã quando levanta, né? Qual o horário que você acharia, que você indicaria o melhor horário? Olha, eu particularmente, eu gosto muito de estudar, de ler, de meditar na palavra de Deus um pouquinho mais para o fim do dia. Mas o ideal é que se tenha um tempo disponível para esta meditação, para esse devocional, no início do dia. Por quê? Porque no início do dia é comprovadamente comprovado, né? Desculpe aqui a redundância, que a nossa mente ela está mais preparada, ela está um pouco mais vazia das preocupações, das pressões, das angústias do dia a dia. Então, quando o dia amanhece e você tira esse momento para ter um devocional, você está com a mente mais receptiva, mais preparada nesse aspecto para entender, para compreender. Vai ser muito mais fácil você assimilar aquilo que você está examinando, que você está estudando. No fim do dia a gente já está mais exausto, já está mais estressado, já está um pouco mais agitado pela carreira do dia. Então, não é que você não vá aprender alguma coisa, mas a sua mente já está mais acarretada, já está mais cheia de preocupações e de tudo mais. Então, você vai assimilar um pouco menos do que quando pela manhã. Então, a minha dica para os irmãos aqui é que tire um tempo na parte da manhã, no início do dia, e tenha aí o seu devocional, sempre começando pela oração. Tudo parte pela oração. Dias atrás eu estava conversando com um amigo meu e a gente tocou justamente nesse assunto.
Eu falei, você já parou para pensar que tudo que o cristão vai fazer começa pela oração? Tudo, a oração precede todo o serviço cristão. Se você vai estudar, tem que orar. Se você vai pregar, você tem que orar antes. Se você vai evangelizar, você tem que orar. Então, tudo começa pela oração. Então, minha dica para os irmãos é: tire um tempo no início do dia, se assim for possível, para o seu momento devocional. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, o Salmo 119, versículo 16, nós vamos estar lendo aqui, e já partindo para o final. Deitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O salmista, quando ele escreve aqui este salmo, né, e ele fala a respeito da palavra, ele diz: não me esquecerei da tua palavra. É o segredo para termos, né, uma vida de sucesso na presença do nosso Deus, é nunca esquecer da sua palavra. O próprio salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. A palavra de Deus, ela é importante. É muito importante ter conhecimento da palavra, você saber quantos livros tem a Bíblia, né? Você ter conhecimento aí quais são os livros, os pentateucos, os poéticos, os proféticos, você ter conhecimento sobre a palavra. É muito importante isso. Com certeza isso vai te ajudar. A palavra não tem uma orientação para você. Aqui a Bíblia não é simplesmente uma historinha que se lê. A Bíblia é a própria palavra de Deus. É o Senhor falando com o seu povo. E muitas pessoas até têm aquele costume de pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 23 ou no Salmo 91, colocar na sua estante. E ela não funciona dessa forma, certo? A Bíblia ela precisa ser lida, né, e praticada, além de tudo isso. Buscar informação na palavra. Você que tem um desejo no seu coração de conhecer mais sobre a palavra, a orientação que eu te dou é: você compra dicionários, compra livros, né? Hoje nós temos a internet aí, a internet tem vários conteúdos muito bons, mas temos que tomar muito cuidado em relação à internet. Se apresentam muitos conteúdos aí herégicos, onde não tem fundamento, né, na palavra do Senhor. Então é bom comprar livros que a gente sabe de onde está surgindo, conhecemos quem escreveu, e os livros são importantes. E falando aqui sobre livros, já finalizando, vou dar a oportunidade para o irmão Edson, eu queria que você nos desse aí indicasse um ou dois livros para os nossos irmãos, né, aqueles que gostam da leitura, baseado nesse tema. Certinho. Antes de entrar especificamente nessa indicação, eu gostaria de destacar mais uma verdade bíblica relacionada à palavra de Deus, que está em João 17:17. A palavra do Senhor vai dizer que, nesta referência, que a palavra do Senhor, ela é vida eterna. A palavra do Senhor, quero que você entenda muito bem isso. A palavra do Senhor é vida eterna. Isso está em perfeita coerência com o texto que nós lemos no início desse vídeo, que a palavra do Senhor é viva e eficaz. A segunda grande verdade que nós encontramos ainda em João 17:17 é o fato de que a palavra de Deus é a verdade. Entenda que a palavra de Deus não é uma verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Você já parou para pensar o quanto que a palavra de Deus, nesses últimos dias em específico, tem sofrido muito ataque? Há inúmeras tentativas de muitas pessoas que têm o interesse de pôr em descrédito a palavra de Deus. Por outro lado, há muitas pessoas também que insistem em relativizar a verdade das Escrituras. Mas entenda uma coisa em especial, e isso nós aprendemos na escola bíblica dominical.
nós aprendemos que a Bíblia é a perfeita, a inerrante palavra de Deus. E que este livro, a Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, ela deve ser o manual de vida, de conduta e de prática para o cristão. Não importa o que pregam lá fora, o que a mídia diz, o que os filósofos dizem, o que cientistas dizem. O que realmente importa é o que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. Muito bem, partindo para o final desse vídeo, eu gostaria de deixar uma indicação para os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que têm o interesse de crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Para aqueles irmãos que têm a vontade, o desejo de adquirirem mais conhecimento bíblico e teológico para defenderem com intrepidez, com veemência, a sua fé, a crença, a fé que nós professamos. Um dos escritores que eu recomendo para os irmãos neste vídeo são os livros do pastor Ciro Chances e Borde. Para quem não conhece o pastor Ciro Chances e Borde, ele é escritor de diversos livros publicados pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um homem muito conceituado, um grande apologista brasileiro. Então, se você quer realmente defender a tua fé, leia os livros do pastor Ciro Chances e Borde. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Um outro, erros escatológicos que pregadores devem evitar, e sucessivamente. Essa é a indicação que eu deixo para os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso aí. Deus continue abençoando a todos. Não deixe de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like aí e compartilhar esse vídeo. Na próxima semana, permitindo Deus, nós iremos dar continuidade a este tema. Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus.